Os cachorros nos ensinam sobre o amor incondicional, a lealdade e a amizade verdadeira. Eles nos amam pelo que somos e não pelo que temos, e muito menos pelo que podemos oferecer a eles. Eles nos amam de graça e são leais aos seus donos, mesmo depois de sua morte. Se você gosta de adquirir informações e conhecimento e ainda gosta de conteúdo estranho, bizarro e assustador, você está no lugar certo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for, ative o sininho de notificações e é claro que já vai deixando aquele likeão para apoiar o canal, beleza? Recados dados, sem mais delongas, e bora para nossa história de hoje. Bom, pessoal, eu acho que todos aqui já assistiram um famoso filme Sempre ao Seu Lado, não é verdade? Que é sobre um cãozinho que espera o seu dono todos os dias na estação de trem. Então, hoje eu trouxe para vocês a história real que inspirou esse filme. E essa história emociona as pessoas do mundo inteiro até hoje. Mas primeiro eu vou explicar um pouquinho o que seria o cão para vocês. O cão no Brasil, também chamado de cachorro, é um mamífero carnívoro da família dos canídeos, subespécie do lobo, e talvez o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. Teorias postulam que surgiu do lobo cinzento, no continente asiático, há mais de 100 mil anos atrás. Ao longo dos séculos, através da domesticação, o ser humano realizou uma seleção artificial dos cães, por suas aptidões, características físicas ou tipo de comportamento. O resultado foi uma grande diversidade de raças caninas, as quais variam em pelagem e tamanho dentro de suas próprias raças, atualmente classificadas em diferentes grupos ou categorias. As designações vira-lata no Brasil ou rafeiro em Portugal são dadas aos cães em raça definida ou mestiços descendentes, com expectativa de vida que varia entre 10 e 20 anos. O cão é um animal social, que na maioria das vezes aceita o seu dono como chefe da matilha, e possui várias características que o tornam de grande utilidade para o homem até hoje. Possui excelente olfato e audição, por exemplo. É um bom caçador e corredor vigoroso, relativamente dócil e leal, inteligente e com boa capacidade de aprendizagem. Deste modo, o cão pode ser adestrado para executar um grande número de tarefas úteis, como um cão de caça, de guarda ou pastor de rebanhos, por exemplo. Assim, como o ser humano também é vítima de doenças como o resfriado, a depressão e o mal de Alzheimer, bem como das características do envelhecimento, como problemas de visão e audição, artrite e mudanças de humor. A afeição e a companhia deste animal são alguns dos motivos da famosa frase: o cão é o melhor amigo do homem, já que não há registros de amizade tão forte e duradoura entre espécies distintas quanto a de um homem e cão. Essa relação figura em filmes, livros e revistas que citam, inclusive, diferentes relatos reais de diferentes épocas e em várias nações. Entre os cães mais famosos que viveram e marcaram sociedades estão Balto, Laika e Hachiko. Na mitologia, o Cerebro é dito um dos mais assustadores seres. No cinema, Lazy é um dos mais difundidos nomes e na animação Pluto, Snoopy e Scooby-Doo há décadas fazem parte da infância de várias gerações. Em sentido pejorativo, o cachorro é sinônimo de canalha e parece ainda em formas cristalizadas da gíria e de expressões populares, como matar cachorro a grito e quem não tem cão, caça com gato. A ancestralidade canina vem sendo discutida e estudada desde há muitos anos atrás. Teorias antigas sugerem uma origem proveniente do chacal dourado, ou então uma origem híbrida entre várias espécies. O cão é o único canídeo domesticado pelo homem, em um processo milenar
Seu tamanho varia entre 1 a 45 quilos e vive tanto isolado quanto em matilhas. Sua diversidade de raças é, em boa parte, dividida a seleções artificiais feitas pelo homem na busca das qualidades aproveitáveis de submissão. É ainda um animal sem risco de extinção, apesar de algumas raças não existirem mais. Suas caudas compridas são usadas para comunicação quando precisam mostrar obediência diante do dominante, por exemplo. Rigorosos, não são tão velozes quanto os felinos, mas capturam suas presas pelo cansaço da persistência. O modo como se alimentam também é semelhante. O lobo obtém a maior parte de sua comida caçando em grupo e atacando presas de grande porte. A competição entre seus membros leva ainda a um rápido consumo de alimento. Após matar a presa, come até se satisfazer, passando um longo período sem se alimentar. Como os antepassados, os cães domésticos comem rapidamente e poucas vezes ao dia. Essa tendência em comer muito rápido pode virar um problema, pois os cães podem se engasgar ou engolir grandes quantidades de ar. Os caninos alimentados em grupo podem apresentar as relações de dominação dos lobos, e como resultado, os dominantes obtêm a maior parte do alimento e os seus subordinados ficam com menos do que precisam. Comunicativamente, além das comuns características básicas de uso de gestos e odores, são duas subespécies que apresentam uma diferença marcante. Enquanto os lobos amadurecem sua forma de comunicação, conforme atingem a idade adulta, certas raças caninas resultam de seleções artificial que mantêm a forma e aprenderam enquanto filhotes. No Egito Antigo, os cães eram reverenciados como conhecedores dos segredos do outro mundo, bem como utilizado na caça e adorados na forma de deuses Anubis. Esta relação com os mortos teria vindo do hábito de se alimentarem dos cadáveres na época, assim como os chacais. No continente europeu, mais precisamente na Grécia Antiga, cães eram relacionados aos deuses da cura, com templos que obrigavam dezenas deles para que os doentes pudessem ser levados até lá e terem suas feridas lambidas. Nesse período, também combateram junto aos exércitos de Alexandre o Grande, espalhando-se pela Ásia e Europa. Na Gália, além de guardiões e caçadores, detinham a honra de serem sacrificados aos deuses e enterrados nos túmulos de seus donos. Durante o período do Império Romano, os cães sempre fortes e de grande porte foram utilizados para a diversão do público em grandes brigas no Coliseu de Roma. No período das grandes navegações, os homens migraram ao Novo Mundo com seus caninos. Apesar de não serem desconhecidos os povos pré-colombianos. Também, durante a conquista, a presença destes animais teve sua utilidade. Nas guerras contra os nativos, farejadores eram utilizados para encontrar e matar os índios. No Japão, em plena guerra, o imperador decretou que todos os cães que não pastores alemães fossem mortos para a confecção de uniformes militares, com o seu couro. Devido a isso, muitos criadores de Akitas cruzaram seus animais com os pastores alemães para tentar fugir ao decreto. Os resultantes desses cruzamentos, levados aos Estados Unidos pelos soldados, foram os primeiros na criação de mais uma nova raça. Foi também após as guerras mundiais que surgiram os primeiros centros de treinamento de cães-guias de cego. Alguns acarretaram propensão para males como displasia coxifemoral, surdez, miopia diversas e diversas doenças de pele e problemas psicológicos também. O filme Sempre ao Seu Lado foi lançado em 2009
e foi dirigido por Les Hallström. O filme tem como inspiração uma história real, a história comovente de Hachiko, o leal Akita Inu, que esperou incansavelmente por seu falecido dono em uma estação de trem japonesa, contínua a emocionar e inspirar pessoas em todo o mundo. Sua incrível devoção à memória do professor Hideshaburo Ueno, transcendente a tempo, e essa narrativa atemporal de amor e lealdade inabaláveis se tornou um ícone global hoje. A comovente jornada de Hachiko, começou em 1924, quando o professor Ueno adotou o filhote de Akita Inu, nascido na cidade de Odate, como seu fiel companheiro. Apelidado de Hachi, o cão rapidamente se tornou parte da vida cotidiana do professor e de sua rotina na estação de Shibuya, onde aguardava ansiosamente o retorno de seu dono após suas viagens de trem. No entanto, a tragédia se abateu sobre essa amizade única quando o professor Ueno faleceu em maio de 1925, deixando Hachiko com apenas 16 meses de idade. O que se seguiu é uma história de devoção canina que se tornou lendária. Hachiko continuou a visitar a estação de Shibuya dias após dias, incansavelmente, aguardando o retorno de seu amado tutor. Sua lealdade inabalável comoveu os corações de todos que passavam pela estação. Mesmo que no início tenha enfrentado adversidades, como o mau tempo e o desdém de algumas pessoas. A história de Hachiko tornou-se amplamente conhecida após ser destacada pelo jornal japonês Tokyo Asahi Shimbun, em 1932. A partir desse momento, a estação de Shibuya começou a receber doações de comida para Hachiko, e visitantes de todas as partes do país vinham para testemunhar a devoção do cão, por curiosidade. Poemas e haikus foram escritos em suas homenagens. Em 1934, uma estátua de bronze foi erguida em sua honra do lado de fora da estação, onde permanece como um símbolo de fidelidade canina. A notícia da morte de Hachiko, em março de 1935, causou comoção em todo o Japão na época. Seu funeral, que contou com orações de monges budistas e discursos emocionados, atraiu uma multidão imensa. Sua história passou a simbolizar devoção e amor, e milhares de pessoas continuam a visitar sua estátua atualmente. O impacto dessa história transcendeu fronteiras, levando à produção de filme Sempre ao Seu Lado, em 2009, estrelado por Richard Gere. O filme captura a essência da lealdade de Hachiko e sua espera incansável por seu dono. O slogan chinês no cartaz do filme, "Vou esperar por você, não importa quanto tempo leve", por exemplo, reflete o cerne dessa emocionante narrativa. A história de Hachiko permanece viva nos corações das pessoas até hoje, com cerimônias realizadas anualmente em sua homenagem, do lado de fora da estação de Shibuya. Até mesmo sua estátua é decorada de acordo com as estações do ano, demonstrando que o legado de Hachiko continua a tocar os corações de todos que o conheceram. Gente, desculpa pela minha emoção na hora de estar falando aqui a história para vocês, porque realmente é uma história que comove. Imagina o cachorrinho lá esperando todos os dias o seu dono e, infelizmente, o seu dono não voltar, né? E, incansavelmente, ele ficou todos os dias esperando o seu dono na estação até a morte dele, tadinho. Então, é meio emocionante, né, pessoal? Você já conheceu essa história? Vocês sabiam que esse filme, Sempre ao Seu Lado, foi baseado em história real e que essa era a história real desse filme? Se não, você acabou de ficar sabendo agora, tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre essa história. Que todos passem bem. Muito obrigado por todo o apoio. Vocês me motivam demais a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Que todos passem bem
e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Beijo, meus amores.